Fala pessoal, bora para mais uma análise direto ao ponto? Hoje, o nosso foco é o material explicativo MAT 27- Concresce Capac, porte 208-24. Esse documento é literalmente um mapa da mina para quem quer gabaritar a legislação militar do CBMPR. O nosso objetivo aqui é garantir aqueles pontos decisivos em provas e concursos internos, sabe? Principalmente para o tão cobiçado CAO, o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. Uma preparação de excelência exige estratégia, e é exatamente essa rota de estudos da Portaria 208 que a gente vai desbravar agora. Nossa rota de estudos de hoje é super objetiva e dividida em 5 etapas rápidas. Vamos passar pelo conceito da licença capacitação, ver direitinho quais são os cursos aceitos e os proibidos, bater os prazos e requisitos essenciais, entender as penalidades e, para fechar com chave de ouro, resolver uma questão prática de concurso. Bom, vamos direto ao assunto. Seção 1. O conceito da licença capacitação. Afinal, construir um conhecimento sólido sempre começa por entender muito bem as definições da lei. A gente sabe que as bancas amam cobrar a literalidade da lei, né? Então não dá para ficar só na ideia geral. A gente tem que ter o texto exato do artigo 1º na ponta da língua. A capacitação é definida como a formação, a atualização, o aperfeiçoamento ou o desenvolvimento do bombeiro militar. Mas olha só, tem uma condição aqui que é inegociável. Tudo isso tem que estar estritamente ligado ao interesse da corporação. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a licença não é um direito absoluto e automático. O interesse da corporação é aquela prerrogativa que a instituição tem de decidir se é o momento certo e se vale a pena afastar o militar. O curso tem que agregar, tem que desenvolver competências para as atribuições constitucionais do CBMPR. Sem esse alinhamento perfeito, nada feito. A licença não acontece. Avançando para a nossa segunda sessão, cursos aceitos e proibidos. E aqui, gente, acendam o sinal de alerta. É exatamente nesse ponto que os examinadores adoram colocar aquelas pegadinhas de prova para derrubar o candidato. Isso ilustra perfeitamente a divisão que o artigo 3º faz. De um lado, temos o que é super incentivado: cumprir créditos de mestrado, doutorado, pós-doutorado e cursos de capacitação que tenham total harmonia com as áreas temáticas de interesse do CBMPR, aquelas listadas no anexo 2 da portaria. Agora, do outro lado, as proibições absolutas. E são elas que chovem nas provas como alternativas falsas. Presta atenção, não são aceitos cursos preparatórios para concursos públicos ou vestibulares. Cursos regulares de graduação também estão fora. E um detalhe de ouro: cursos com carga horária restrita só aos finais de semana são expressamente proibidos para essa licença. A lógica faz todo sentido. A licença serve para um afastamento com foco total, e não para atividades que dariam muito bem para fazer paralelamente o expediente normal. Bora para a nossa terceira sessão, prazos e requisitos essenciais. Entramos agora no coração operacional da portaria. Todo mundo que estuda a legislação militar sabe que as bancas são obcecadas por testar linhas do tempo rígidas. Acompanhar essa linha do tempo de forma cronológica é o segredo para não esquecer. O ciclo começa no momento em que se adquire o direito à licença. A partir daí, abre-se uma janela de exatamente 1 ano para manifestar formalmente o interesse em usar esse direito. Avançando um pouquinho, a gente chega na fase pré-licença. O comprovante de inscrição ou matrícula tem que ser entregue num prazo de até 90 dias antes do início efetivo do afastamento. E por fim, no pós-licença. Depois que o período acaba, tem um prazo de até 60 dias para entregar o diploma ou certificado lá na seção de pessoal da unidade militar. Então, recapitulando para fixar bem: 1 ano para manifestar, 90 dias antes para comprovar vínculo, 60 dias depois para comprovar a conclusão. O número 90 é um pilar estrutural dessa portaria. Ele não está só no prazo de antecedência da matrícula. Segundo o parágrafo único do artigo 11º, 90 é a quantidade absoluta e mínima de horas presenciais exigidas para o curso de capacitação ser considerado válido. Ou seja, qualquer curso presencial com 89 horas ou menos já inviabiliza automaticamente o processo. Então, o ponto crucial é que não basta só ter a matrícula ativa num curso de 90 horas. A presença física é indispensável. O percentual de 75% representa a frequência mínima obrigatória durante o período da licença. Esse é mais um daqueles números favoritos das bancas, porque testa justamente a nossa atenção às regras de validação do investimento que o Estado está fazendo na qualificação daquele militar. Vamos agora para a quarta sessão, penalidades e obrigações. O assunto fica um pouco mais denso agora e a abordagem tem que ser direta, porque as consequências financeiras e administrativas por descumprir as regras são bem severas e batem direto na carreira.
O artigo 4º traz punições super rígidas, divididas em etapas claras. O primeiro tropeço pode acontecer antes mesmo do curso começar. Se o prazo para apresentar o comprovante de inscrição não for respeitado, o requerente já fica sujeito à pena de perda do direito da licença. Ela é cancelada antes de iniciar. O segundo cenário é ainda mais drástico e acontece depois do curso. A não apresentação do diploma ou certificado no prazo certo traz duas punições simultâneas. Primeiro, o ressarcimento aos cofres públicos de toda a remuneração recebida no período de afastamento, um baita golpe financeiro. E segundo, a não contagem daquele tempo para efeitos de promoção e progressão na carreira, um impacto duplo, financeiro e funcional. Chegamos na nossa quinta e última sessão, a questão prática de concurso. Esse é o momento de coroar o estudo e aplicar a teoria direto num cenário real, retirado do processo de seleção do CAUD 2025. A questão 16 traz o cenário prático do sargento BM João Paulo. O plano envolve solicitar a licença capacitação e a gente precisa julgar 5 afirmativas sobre a situação dele. O exercício mental aqui é cruzar essa historinha com os prazos, as proibições e aquelas regrinhas que a gente acabou de estruturar. A capacidade de lembrar rápido dessas regras pré- e pós-curso é o que vai decidir se a gente acha a alternativa correta. Agora, o que é muito interessante analisar aqui é como a banca tentou criar as armadilhas. O gabarito oficial diz que a alternativa correta é a que valida os itens 1, 2 e 4. E faz sentido. O item 1 está perfeito. Ele reflete as áreas de interesse e os tipos de curso válidos, segundo o artigo 1º. O item 2 também é irretocável, trazendo os prazos corretos de manifestação de 1 ano e o comprovante com 90 dias de antecedência. O item 4 acerta em cheio as penalidades de devolver a remuneração e perder o tempo de serviço se o certificado não for entregue em 60 dias. Mas por que os itens 3 e 5 são aqueles distratores perigosos? O item 3 tenta te enganar dizendo que o militar continua recebendo gratificações inerentes à efetiva prestação de serviço. Gente, durante o afastamento para estudos não tem efetiva prestação de serviço para justificar essas parcelas específicas. E o item 5 erra ao dizer que a decisão final é só do comandante da unidade, omitindo o papel central da diretoria de pessoal, a DP, na concessão e publicação final do ato. Fechando a nossa análise da Portaria 208, fica evidente que a aprovação não vem da leitura superficial do texto, mas sim de ficar de olho vivo nas exceções e nos prazos exatos. Depois de destrinchar a legislação desse jeito, a grande pergunta que fica é: a nossa percepção já está afiada o suficiente para desarmar a próxima armadilha legislativa no concurso do CAU? Bom estudo e foco total!